Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, como é bom estar mais uma vez com vocês aqui na Academia de Pregadores. A sua presença é sempre um motivo de grande alegria para nós, nos sentimos honrados com a sua presença. E nós vamos estudar a nossa lição de número 5. A lição de número 5, como nós já falamos, estamos sempre repetindo, no início de todas as nossas aulas, nós estamos estudando sobre a maravilhosa graça, o Evangelho de Jesus revelado na carta aos Romanos. E hoje nós vamos estudar a principal lição, não mais ou menos importante, né? Mas a principal lição desta revista, deste segundo trimestre de 2016. A maravilhosa graça. Aqui está o cerne da nossa lição. A maravilhosa graça. Lição do dia 1º de maio de 2016. A maravilhosa graça, que está dividida em 3 pontos: os inimigos da graça, a vitória da graça e os frutos da graça. O texto áureo está em Romanos, capítulo 6 e o versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ponto central da nossa lição. Jesus Cristo é a revelação do amor e da graça de Deus. Objetivo geral, mostrar que Cristo Jesus é a graça divina manifestada em forma humana. Eu achei magnífico esse objetivo geral. Cristo Jesus é a manifestação, é a graça divina, aliás, Cristo Jesus é a graça divina manifestada em forma humana. É o que Deus sempre quis manifestar-se. Isso é o princípio da revelação de Deus. Deus sempre se revela aos seres humanos. Cristo é o ápice, o clímax da revelação de Deus, pois ele é a revelação divina manifestada em forma humana. Primeiro, objetivo específico, apresentar alguns dos inimigos da graça. Segundo, mostrar a vitória da graça para com o domínio do pecado. E terceiro, relacionar os frutos da graça. A leitura bíblica em classe está em Romanos, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 12, que nos diz o seguinte: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos foram batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Que texto magnífico, que texto maravilhoso, onde Paulo deixa claro que se nós já morremos com Cristo, o pecado não reina mais em nós. Ele não habita, ele não reina mais em nós, ele está vivo em nós. Como eu disse naquela nossa primeira lição, semanas atrás, partindo daquele prefácio de Lutero à carta de São Paulo aos Romanos,
O pecado ainda está vivo em nós, mas Deus pode habitar com pecadores. Por quê? Porque Ele não reina em nós. Ele não reina. Ele está sobre os domínios da graça. Lembra que eu disse? A graça é maior que o pecado. Então ela domina o pecado. De propósito, eu deixei a verdade prática como o último ponto a ser lido aqui na introdução da nossa aula, porque eu quero fazer um breve comentário sobre ela. A verdade prática da nossa lição 5, a maravilhosa graça, nos diz o seguinte: Cristo Jesus é a graça divina manifestada em forma humana. Eu disse esses dias ministrando sobre, como eu falei em aulas anteriores, eu ministrei a carta aos Romanos há meses atrás já, mas eu disse que nessa situação, então, ministrando a carta aos Romanos, eu tenho dito sempre por esses dias também, eu disse que a humanidade motiva os atos de Deus. Eu lecionei a matéria de antropologia, à luz da Bíblia, tem antropologia, estava dizendo aos alunos no nosso curso teológico que a humanidade motiva os atos de Deus. Tudo que Deus criou, a terra, a separação que ele fez, todas as citações de Gênesis sobre os atos criadores de Deus são motivados pela humanidade. Porque tudo que Deus faz é para o ser humano, é em prol do ser humano. Então Deus já tendo na sua mente a criação do ser humano, ele começa a executar as suas obras para que houvesse um lugar para o ser humano viver em paz e habitar. Então, a humanidade motiva os atos de Deus. Eu anotei aqui também que, dentro dessa verdade prática, Cristo é a graça divina manifestada em forma humana. Eu coloquei aqui que a graça divina sempre se manifesta de forma humana. Porque a graça divina se manifesta para os seres humanos. Então ela sempre se manifesta de forma humana. Cristo é a plenitude da manifestação desta graça. Glórias a Jesus. Deus manifesta a sua graça aos seres humanos, a cada um de nós. Que nós desfrutemos sempre desta graça que é manifestada por Deus, porque Ele a manifestou para nós. Então que nós desfrutemos plenamente da plenitude de toda a graça de Deus. Vamos lá, a introdução da nossa lição. O nosso comentarista, pastor José Gonçalves, ele coloca na introdução da nossa lição que a carta aos Romanos nos mostra o triunfo da graça sobre o pecado. E eu vou me reportar novamente àqueles slides através dos quais nós encerramos a nossa primeira aula. Como Deus pode habitar com pecadores? Por causa da sua graça. A graça de Deus é maior do que o pecado. Então ela sempre vai triunfar sobre o pecado. E por isso Deus pode habitar com pecadores. A graça de Deus, sendo maior do que o pecado, ela nos justificou, abolindo, extinguindo, exterminando de uma vez por todas o domínio do pecado e fazendo-nos viver livres em Cristo. Por que nós podemos viver livres em Cristo? Primeiro, porque a graça é maior que o pecado, por isso triunfa sobre ele. A graça é maior que o pecado, por isso triunfa sobre ele. Quando nós estudamos soteriologia, nós aprendemos sobre a graça comum e a graça especial. A graça comum está ligada à revelação comum, que está ligada à manifestação de Deus através da natureza, através das coisas criadas, através da consciência humana e outras coisas mais. A graça comum é a graça de Deus espalhada sobre toda a humanidade. Na carta aos Romanos, Paulo não está falando da graça comum. Paulo está falando da graça especial. O que é esta graça especial? É a graça que nós adquirimos ao sermos justificados pela fé. A graça especial, que está ligada à revelação especial, está ligada à pessoa e obra de Cristo. É a revelação que vem através da palavra de Deus, através da pessoa e da obra de Cristo. Então, essa graça especial, além de ser maior que o pecado e por isso triunfa sobre ele,
A graça especial também nos dá poder que vence o pecado. A graça comum tem o papel de atrair o homem a Cristo. A graça comum atrai o homem a Cristo. A graça especial não tem o papel de atrair o homem a Cristo. A graça especial tem a função de dar poder que vence o pecado. Eu e você não podemos vencer o pecado por nós mesmos, porque nós somos pecadores. Como diz o salmista Davi no Salmo 51, em iniquidade fui gerado e em pecado me concebeu a minha mãe. Mas a graça especial, ela nos dá o poder que vence o pecado. Então quem vence o pecado não sou eu, é a graça de Deus que está em mim. A palavra de Deus nos diz que nós temos poder para vencer o mundo. E o texto sagrado diz que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós só podemos vencer o mundo porque nós temos a graça especial e o poder que vence o pecado. Primeiro ponto, os inimigos da graça. Paulo vai nos mostrar na carta aos Romanos alguns inimigos da graça, e o nosso comentarista vai listá-los aqui. O primeiro inimigo da graça, antinomismo. Mais uma vez, o comentarista da lição nos coloca que Paulo vai usar o método diatribe. Esse método é um método de um diálogo, como se estivesse conversando com alguém, convencendo alguém, e um método incisivo, onde Paulo, na carta aos Romanos, ele fala de forma incisiva, de forma firme, não mal educada, truculenta, mas de forma muito firme. E mais uma vez, ele dialoga com o interlocutor imaginário, procurando explicar de forma clara o seu argumento. Então, tal argumento seria uma afirmação ao estilo desses antinomistas, pois os antinomistas acreditavam que podemos viver sem regras ou princípios morais. Os antinomistas ensinavam e ensinam o seguinte: nós não precisamos de normas, por isso termos antinomistas. Nós não precisamos de normas, nós podemos viver perfeitamente sem normas e nos direcionar de acordo com aquilo que a nossa natureza propor. Só que nós não podemos nos esquecer que a nossa natureza sempre vai pender para o pecado, sempre vai tender para as coisas que não são de Deus. A natureza carnal sempre vai lutar pelas coisas que não são de Deus. Então nós não podemos viver sem normas. Paulo, então, vai deixar claro, já vai pensando nesse interlocutor imaginário, ele vai esclarecer que a lei não é má. Nós veremos isso logo à frente aqui. A lei, os mandamentos não são maus, são bons em essência. Ele vai tratar, entretanto, que a lei enfermou-se. Ela estava enferma, mas a lei é boa. Segundo parágrafo do primeiro ponto, Paulo não aceita e não confirma o antinomismo. Então é um erro. Os que erroneamente aceitavam tal pensamento acreditavam que quanto mais pecarmos, mais graça nós receberemos. Veja bem, Paulo diz o seguinte, se onde abundou o pecado, superabundou a graça, então o que eu farei? Para que eu tenha mais graça de Deus, eu pecarei ainda mais? Paulo fala de jeito nenhum. Porque se a graça de Deus já habita em nós, para que eu tenha mais graça de Deus, eu não posso pecar mais. Até porque, se a graça de Deus já habita em mim, habita em você, ele diz, nós já estamos mortos para o pecado. Não se esqueçam que vocês já morreram para o pecado. E aqueles que estão mortos para o pecado não podem viver pecando. Então, como é que nós teremos ainda mais graça de Deus? Desfrutando de mais comunhão, estando mais próximos dele. A graça não deve servir de desculpa para o pecado. Eu coloquei que muito pelo contrário, ao contrário, a graça nos liberta do poder do pecado. Não é? Tem pessoas que dizem, se eu estou desfrutando da graça de Deus, não importa o que eu faça, porque a graça de Deus está sobre a minha vida e a misericórdia de Deus me alcançará. Não, estão plenamente equivocados. Importa sim. Se eu estou desfrutando da graça de Deus, eu já estou livre. Se eu estou desfrutando da graça de Deus, o pecado não me domina mais, ele não está sobre mim, eu não sou escravo mais do pecado. Então a graça de Deus
me liberta. Então Paulo não aceita e não confirma o antinomismo. O antinomista costuma ser relativista quando ele utiliza a seguinte expressão: não tem problema, não tem nada a ver. Então o relativismo é uma característica da nossa sociedade pós-moderna. O que é o relativismo? É aquilo que é verdade para um, mas não é verdade para outro. A verdade para você não necessariamente é verdade para mim. E nós sabemos que o Evangelho de Jesus é um Evangelho de verdade. Existem princípios, fundamentos verdadeiros que não podem ser mudados no Evangelho de Jesus Cristo. Terceiro parágrafo deste primeiro ponto: legalismo. Legalismo. Os judeus legalistas, eles poderiam perguntar: pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Para o judeu, só a lei é que realmente justificava a pessoa, que podia evitar que a pessoa pecasse. E na verdade não é bem assim. A graça e não a lei é a barreira contra o pecado. A graça e não a lei é a barreira contra o pecado. Nós estudaremos sobre a lei da carne, na nossa próxima lição, lição de número 6, vamos estudar sobre a lei, a carne e o espírito. E vamos perceber que a lei não conseguiu ser uma barreira para o pecado. Por quê? Porque a lei estava fundamentada em princípios ligados a esta terra. Mas quem instituiu a lei foi o próprio Deus, eu sei. Mas a lei foi instituída para os seres humanos. Então, ela era uma lei humana. Era uma lei divina, mas que foi dada para os seres humanos. Se ela foi dada aos seres humanos, ela era uma lei humana. Sendo uma lei humana, a lei do pecado também é algo humano, porque a lei do pecado conseguiu conquistar o ser humano. Então, a lei do pecado foi mais forte do que a própria lei. Não porque a própria lei que foi dada por Deus era fraca, mas porque os homens não conseguiram cumpri-la e eles se entregaram à lei do pecado. Por isso veio Cristo, trazendo-nos a lei do Espírito de vida. E Paulo diz que a lei do Espírito de vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Então não é o cumprimento da lei, o legalismo que vai livrar do pecado, mas a graça de Deus é a barreira efetiva contra o pecado. Ok? Então a barreira efetiva contra o pecado não é a lei, mas a graça de Deus. E os legalistas diziam que se não tiver a lei, nós não teremos barreira efetiva contra o pecado, de forma alguma. Agora, pelo contrário, se nós temos a vida, se em Cristo está a vida, se Jesus tem a vida dentro de si, veja que nós estamos trabalhando aqui com a questão contrária à lei. Se Cristo tem a vida dentro de si, ele está capacitado a agradar a Deus, mesmo sem se submeter à lei de Moisés. Eu estava dizendo para um dos nossos irmãos aqui da Academia de Pregadores, estava dizendo que se nós estamos submissos a Cristo, e Cristo se submeteu à lei e cumpriu toda ela, aquilo que qualquer um de nós não conseguiríamos, veja bem, se nós não conseguiríamos cumprir a lei, mas Cristo a cumpriu, e se nós hoje estamos submissos a Cristo, automaticamente nós estamos também submissos à lei, não estamos escravizados por ela, mas Cristo foi capacitado, Cristo cumpriu a lei, e ele foi plenamente capacitado a agradar a Deus. Então, Cristo não estava submisso, mas ele cumpriu a lei de Moisés. E se nós nos submetemos a Cristo, nós temos a convicção, e é o que Paulo ensina, que ele cumpriu a lei por nós. Ele a cumpriu em nosso lugar. Vamos ao segundo ponto da nossa lição. A vitória da graça. Esse segundo ponto é magnífico. A vitória da graça. A graça vitoriosa. Como nós falamos, e eu repito, a graça que é maior do que o pecado. Por isso ela pode vencer o pecado. Ela teve a vitória
sobre o pecado. Então, a vitória da graça. Primeiro parágrafo. A graça destrói o domínio do pecado. O pecado dominou os que estavam debaixo da lei, dominou também os que não estavam sobre a sua égide, os que não estavam debaixo da lei. O pecado dominou a todos. É por isso que Paulo diz que todos pecaram e destituídos. O que é estar destituído? É alguém que assume um cargo que não consegue cumprir bem aquele cargo e ele é destituído. Então, quem nos destituiu da glória de Deus? O próprio Deus, porque nós pecamos contra a sua santidade. Então, ele nos destituiu da sua glória. Porém, a graça de Deus veio e destituiu o pecado. Ela destruiu o poder do pecado. O pecado dominou sobre todos, mas a graça de Deus veio e destruiu o domínio do pecado. Paulo vai nos dizer que o corpo do pecado, não podemos viver mais neste corpo do pecado. O corpo do pecado que Paulo fala aqui, ele não está falando literalmente deste corpo, do nosso corpo físico, mas o corpo do pecado aqui significa mais do que simplesmente este corpo físico, mas o corpo como algo que instrumentaliza o pecado e que precisa ser destruído. Nós falamos na lição anterior que o Espírito Santo instrumentaliza o amor de Deus em nosso coração. Nós falamos que o Espírito Santo habita em nós. Então, o nosso corpo deve estar sobre a instrumentalização do Espírito e não sobre a instrumentalização do pecado. Nós precisamos ter cuidado, porque se o nosso corpo estiver sobre a instrumentalização do pecado, o Espírito não pode nos instrumentalizar. Então, Paulo está falando que nós temos, na leitura bíblica em classe, ele fala para que o corpo do pecado seja desfeito. Então, o corpo do pecado aqui não é o corpo físico, mas é a instrumentalização que o nosso corpo corre o risco de sofrer. O pecado instrumentalize o nosso corpo, mas que o Senhor nos ajude e que nós estejamos sempre instrumentalizados pelo Espírito Santo. Foi, portanto, através da cruz de Cristo que esse tirano, o pecado, foi destronado e teve o seu domínio desfeito. A cruz de Cristo, a Bíblia diz que para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Paulo então fala aos crentes de Roma: apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, não deixe que os vossos corpos sejam instrumentalizados para o pecado, mas que eles sejam instrumentalizados pelo Espírito Santo, porque vocês estão apresentando o vosso corpo a Deus. Segundo parágrafo do segundo ponto. A graça destrói o reino da morte. Então, a graça destrói o domínio do pecado, mas a graça destrói também o reino da morte. Paulo diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. A graça destruiu o reinado da morte. Em Isaías, no capítulo 9, Isaías nos diz que para aqueles que habitavam na região da sombra da morte, a luz raiou. Nós não precisamos temer mais a morte. A morte pode tirar a nossa vida física, mas ela não pode tirar a nossa comunhão com Deus. Morte é separação. Nós não passaremos pela morte eterna, a separação plena, total e eterna de Deus. Não, nós estamos ligados a Deus porque a graça destronou, destruiu o reinado da morte. Terceiro parágrafo, a graça e os efeitos do pecado. O pecado traz a morte, mas a graça traz a vida. A graça de Deus invadiu o domínio do pecado, destruiu o seu principal triunfo, o poder da morte. O poder da morte. O principal triunfo do pecado, o resultado do pecado. Onde é que o pecado se vangloriava quando a morte chegava? Porque o pecado traz a morte. Mas a graça veio na ressurreição de Cristo
e destruiu o poder sobre a morte física. Mas a ressurreição de Cristo, com o corpo glorificado, o Cristo que ressuscitou para não mais morrer, também teve o poder de destruir o poder da morte espiritual. Então, o pecado traz a marca da morte, mas a destruição do poder da morte veio através da graça de Deus. Uma coisa é certa, se nós procurarmos desfrutar da graça de Deus, se nós nos entregarmos à graça de Deus, o pecado não terá poder sobre a nossa vida, não terá poder sobre nós. A morte pode tirar o nosso corpo físico, mas Jesus pode ser muito maior do que isto. Não é? O poder da morte foi destruído, porque nós estamos em Cristo, desfrutando da graça de Deus. Cristo é a plenitude, é o ápice, é a revelação da graça de Deus. Terceiro ponto da nossa lição: os frutos da graça. Quais são os frutos da graça de Deus? Primeiro parágrafo. A graça liberta. Paulo diz: mas agora libertos do pecado e feitos servos de Deus. Eu sei que parece paradoxal a gente pensar libertos do pecado e feitos servos de Deus. Servos porque nós estamos ao serviço de Deus. A serviço de Deus. Não é? Fomos servos voluntários. Nos entregamos a Deus. Nós somos livres em Cristo. Livres, porém, não sem normas. Liberdade sem norma não é liberdade, é libertinagem. Liberdade sem norma, vou repetir, não é liberdade, é libertinagem. Nós não podemos viver escravizados pelo pecado, porque muitos vivem escravizados pelo pecado. O pecado domina. Quando o pecado domina, nós somos destinados à morte. Quando Cristo domina, nós somos destinados à vida. Então, o domínio de Cristo é um domínio que liberta. O domínio do pecado é um domínio que escraviza. Paulo fala que nós precisamos trazer o pensamento cativo a Cristo. Eu sei que parece paradoxal para a nossa humanidade dizer que nós estamos cativos a Cristo, mas Cristo é aquele que nos acolhe. O nosso Deus é aquele que nos acolhe com o seu amor. Na verdade, nós estamos dizendo que estamos cativos ao amor de Deus. Olha que bênção, estar cativos ao amor de Deus, desfrutando do amor de Deus, desfrutando, como nós estudamos na lição passada, na lição de número 4, dos benefícios da justificação. Os benefícios da justificação. Se alguém me perguntasse por que você decidiu se render a Cristo e ser servo de Deus, eu iria responder porque o nosso Deus é o único Deus que oferece Ele mesmo um sacrifício para libertar um pecador que não tem justificativa pelos seus pecados. Se você estudar a história de divindades pagãs, você vai perceber, principalmente no panteão grego, que os deuses se iravam com a humanidade tinha que oferecer um sacrifício para aplacar a ira deste Deus. O nosso Deus é o único Deus que se ira com a humanidade por causa do pecado, mas Ele mesmo oferece o sacrifício para aplacar a sua ira. Um Deus que é capaz de morrer, de encarnar, de descer às partes mais baixas da terra, de submeter como nenhum outro homem submeteu, para resgatar os seres humanos. Este Deus merece a minha servidão. Estar ao lado dele é ser livre, porque ele nos livra do poder do pecado, do poder da morte, ele nos livra do poder do mal, mas ele nos introduz à presença de Deus, onde nós temos liberdade para ser realmente aquilo que Deus nos criou para que fôssemos. Segundo parágrafo deste terceiro ponto: exigências da graça. Eu disse agora há pouco que somos livres em Cristo, porém não sem normas. A graça exige. Quais as exigências da graça? Paulo vai dizer que pela graça de Deus nós somos apresentados a Ele. Assim também vós considerai-vos mortos, como mortos para o pecado, mas vivos para Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, em Romanos, capítulo 6, versículo 13, a palavra apresentar significa
colocar-se à disposição de alguém. Paulo vai dizer: apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Qual a única coisa que a graça exige de nós? Que nós nos apresentemos a Deus, que nós estejamos dispostos, que nós nos coloquemos à disposição de Deus para aquilo que Ele quer. Se nós nos apresentarmos a Ele, nós seremos plenamente livres, sempre livres, desfrutando da graça de Deus. Eu me lembro de um irmão que dizia, um presbítero, que reunia da nossa igreja, lá em Governador Valadares, irmão Pedro. A gente chamava de irmão Pedrinho. Ele tinha mais de 2 metros de altura, um carioca, que se radicou em Minas Gerais com a família. Mas ele sempre dizia: irmão, Deus é graça, mas não é brinquedo. Porque tem gente que acha que porque Deus é graça, nós podemos brincar com Ele. Não, não. A graça de Deus exige que nós nos apresentemos a Ele prontos ao seu serviço e a desfrutar da liberdade que Ele tem para nós. Terceiro parágrafo do terceiro ponto. A graça santifica. Paulo vai tratar sobre justificação e santificação. A graça é instantânea, ela vem sobre a nossa vida, mas ela vem sobre a nossa vida, aliás, de forma instantânea, mas ela é progressiva. Aquilo que exige como um processo de vida do crente. Essa é a graça progressiva. Aquilo que é exigido como um processo de vida do crente. Então a graça produz a justificação e a santificação. A justificação é instantânea. Fomos justificados. Instantânea. É uma declaração diante do tribunal de que fomos justificados. Não de que não cometemos a falha. Nós iremos tratar disso nas demais lições à frente. Nós iremos tratar disso. A justificação não declara que nós não cometemos. Declara que nós cometemos, mas que fomos justificados. Ela é instantânea, naquela hora. A santificação é progressiva. Aí a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Mas esta santificação, essa ação progressiva, só pode ocorrer na nossa vida se houver também uma ação progressiva da graça. Quando nós falamos de ação progressiva da graça, nós não estamos falando de uma ação da graça de Deus que vai aumentando a cada dia. Porque a graça de Deus age na nossa vida sempre do mesmo jeito. Não de uma forma maior hoje, menor amanhã, não é menor hoje do que amanhã. A graça de Deus sempre é a mesma. Porém, a graça de Deus, ela vai tendo uma ação progressiva sobre a nossa vida e vai nos santificando, nos santificando. É por isso que nós devemos sempre pedir a Deus: dá-me mais da tua graça. Eu preciso da tua graça a cada dia da minha vida, porque a graça de Deus vai promovendo esta santificação e nós vamos nos aproximando mais de Deus. A nossa comunhão com Deus vai se estreitando, de forma que nós desfrutamos de tudo que Deus tem para nós. Muito bem, chegamos ao final da nossa lição. E o nosso comentarista coloca aqui no final que tudo o que temos e tudo o que somos só foram possíveis pela graça de Deus. A graça de Deus produziu todas as coisas na nossa vida. Tudo o que tenho, tudo o que sou, o que vier a ser, como diz uma música do grupo Diante do Trono, tudo vem de ti, Senhor. Que o Senhor te abençoe grandemente, que você desfrute plenamente da graça de Deus. A graça de Deus está disponível a todos nós. A plena, grandiosa, maravilhosa graça de Deus. Eu me lembro de um hino que nós cantávamos no coral. Meu pai foi maestro de coral por muitos anos e o hino dizia: maravilhosa graça, maior que o meu pecar. Maior que o meu pecar. Como poder contá-la? Como hei de começar? Pois ela alivia a minha alma e vivo em toda calma pela maravilhosa graça de Jesus. E o hino diz: graça, quão maravilhosa graça, infinita, fala insuficiente, não, que é suficiente a mim. A graça de Deus nos é suficiente. Desfrute da graça
queira a graça, viva debaixo da graça de Deus. Esteja sempre unido a Deus pela sua graça e todas as coisas acontecerão no controle e nos domínios de Deus. Que o Senhor te abençoe e abençoe a tua casa. Como nos diz a bênção apostólica, falando da graça de Deus, a bênção apostólica nos diz que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que produz a comunhão do Espírito Santo, esteja sobre a vossa vida sempre. Um abraço da Academia de Pregadores do pastor Anderson Silva. Que Deus te abençoe sempre e prospere a tua casa, em nome de Jesus.